da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Informações adicionais, parte 2, 1921 a 1928, Ralph. Informações referentes à parte 8. Drogheda, uma das cidades mais antigas da Irlanda. Daimler, marca de carros. Cromwelliana, se refere ao período de governo de Oliver Cromwell, na Inglaterra, entre 1653 e 1659. Este período também é conhecido como República de Cromwell, Ditadura Cromwell, Protectorado, República Puritana. Aubusson, marca de tapetes. Adonis, na mitologia grega, jovem de grande beleza. Dom Juan, personagem da literatura espanhola que representa um homem sedutor e libertino. Galway, cidade da Irlanda. Não há informações adicionais sobre a parte 9, vamos com informações da parte 10. Highlands, terras altas da Escócia. Louro veneziano, meio termo entre o louro e o ruivo, que remetia simultaneamente à Virgem Maria e a Maria Madalena. Tiziano, pintor italiano que viveu entre 1488 e 1576, um dos principais representantes da escola veneziana do Renascimento. Informações referentes à parte 11. Cooper, Barcoo, Diamantina e Barrow são rios da Austrália. Queensland é um estado australiano. Praxíteles, um dos mais famosos escultores da Grécia Antiga. Informações sobre a parte 12. Sir Walter Raleigh foi um explorador, corsário, espião, escritor e poeta britânico que viveu entre 1552 e 1618. Segunda parte, que vai do período de 1921 a 1928. Ralph. Parte 8. A estrada de Drogheda não lhe trazia lembranças da juventude, pensou o padre Ralph de Brincassart, os olhos semicerrados para resguardar-se da luz ofuscante, enquanto seu novo Daimler pulava nos rodeiros do caminho que se estendia pela comprida relva prateada. Aquilo não era positivamente a linda e brumosa e verde Irlanda. E Drogheda? Nem campo de batalha, nem alta sede de poder. Seria isso rigorosamente exato? Mais disciplinado nesses dias, mas agudo como sempre, o seu senso de humor invocou mentalmente uma imagem da cromwelliana Mary Carson, distribuindo sua marca particular de malevolência imperialista. Tampouco se tratava de uma comparação exagerada. A dama, sem dúvida, detinha tanto poder e controlava tantos indivíduos quanto qualquer déspota de antanho. A última porteira surgiu depois de uma touça de buchos e de um eucaliptal. O automóvel estacou, vibrando. Pondo na cabeça um inadequado chapéu cinzento de abas largas, a fim de precaver-se contra o sol, Padre Ralph apeou do carro, arrastou-se até o ferrolho de aço sobre o mourão de madeira, puxou-o para trás e abriu a porteira com cansada impaciência. Havia 27 porteiras entre o presbitério de Gilambone e a residência de Drogheda, e cada uma delas significava que ele precisava parar, descer do carro, abrir a porteira, entrar no carro, conduzi-lo até o outro lado, parar, descer e voltar para fechar a porteira,
retornar ao carro e continuar até a porteira seguinte. Muitas e muitas vezes ansiara por dispensar ao menos a metade do ritual e disparar pelo caminho, deixando as porteiras abertas como uma série de bocas espantadas atrás de si. Mas nem mesmo a aura da sua profissão, que inspirava um respeitoso temor, impediria os donos das porteiras de recriminá-lo por isso. Ele gostaria que os cavalos fossem tão rápidos e eficientes quanto os automóveis, porque o cavaleiro não precisava desmontar para abrir e fechar porteiras. Não há nada que não tenha sua desvantagem, disse ele, dando uma palmadinha no painel dos instrumentos do novo Daimler e partindo para o último 1,5 km de distância relvosa e sem árvores do Home Paddock, deixando a porteira aferrolhada atrás de si. Até para um irlandês acostumado a castelos e mansões, a residência australiana era imponente. Sendo a mais velha e a maior propriedade do distrito, Drogheda fora dotada do seu último e afeiçoadíssimo proprietário de uma residência condigna. Feita de blocos de arenito amarelo-manteiga, talhados à mão em pedreiras situadas a 800 quilômetros a leste, a casa tinha 2 pavimentos e sua construção obedecera a um desenho austeramente georgiano, com grandes janelas de muitas vidraças e ampla varanda com pilares de ferro à volta de todo o pavimento inferior. Adornando os lados de cada janela, havia venezianas pretas de madeira, tão ornamentais quanto úteis, pois no calor do verão eram fechadas para manter fresco o interior da casa. Embora fosse outono e a esguia trepadeira estivesse verde, a glicínia plantada no dia em que se concluiu a construção da casa, 50 anos atrás, era uma sólida massa de plumas lilazes amotinadas pelas paredes externas e pelo teto da varanda. Vários acres de gramado meticulosamente cortado rodeavam a casa, juncados de jardins formais, ainda coloridos graças às rosas, aos goivos, às dálias e aos cravos de defunto. Uma plantação de magníficos eucaliptos de pálidos troncos brancos e pequenas folhas amontoadas a 20 e tantos metros acima do solo protegiam a casa do sol impiedoso, com os galhos engrinaldados de magenta brilhante, onde neles se entrelaçavam as buganvílias. Até as indispensáveis monstruosidades do interior, os tanques de água, espessamente revestidos de robustas trepadeiras nativas, rosas e glicínias, conseguiam parecer mais decorativas que funcionais. Graças à sua paixão pela residência de Drogheda, o finado Michael Carson fora pródigo em matéria de tanques de água. Segundo os boatos que corriam, Drogheda poderia dar-se ao luxo de manter seus relvados verdejantes e seus canteiros floridos, ainda que não chovesse durante 10 anos. Quando a gente se aproximava do Home Paddock, a casa da sede e seus eucaliptos eram o que primeiro chamava a atenção. Mas logo o visitante notava muitas outras casas térreas de arenito amarelo atrás e dos lados dela, ligadas à estrutura principal por ramas cobertas e disfarçadas por trepadeiras. Amplo caminho de cascalho substituía o caminho de rodeiros do Home Paddock e conduzia, depois de uma curva, a uma área circular de estacionamento ao lado da casa grande, continuando para além dela até o centro da verdadeira atividade de Drogheda, os currais, o barracão da tosquia, os celeiros. Pessoalmente, o padre Ralph preferia as gigantescas aroeiras moles que davam sombra a todos esses edifícios e aos eucaliptos da casa principal. As aroeiras moles possuíam densas frondes verdes, estuantes de vida com o zumbido das abelhas, exatamente a espécie preguiçosa de folhagem que se apropriava com precisão a uma fazenda.
Enquanto o padre Ralph estacionava o automóvel e atravessava o gramado, a criada esperava na varanda da frente, com o rosto sardento, desmanchado em sorrisos. Bom dia, Minnie, disse ele. Oh, padre, como é bom vê-lo nesta manhã tão bonita, disse ela no seu forte sotaque irlandês, segurando a porta aberta com uma das mãos e estendendo a outra para receber-lhe o chapéu surrado e tão pouco clerical. No vestíbulo escuro, com os ladrilhos de mármore e a grande escada de corrimão de bronze, ele esperou que Minnie lhe fizesse um sinal com a cabeça para entrar na sala. Sentada em sua bergère ao pé de uma janela aberta, que se erguia por 4,5 metros entre o soalho e o teto, Mary Carson parecia indiferente ao ar frio que invadia a sala. Seu cabelo vermelho era quase tão brilhante quanto fora na juventude, e embora a pele áspera e sardenta houvesse ganho mais algumas manchas com a idade, as rugas eram poucas para uma mulher de 65 anos, e antes se diriam uma fina rede de minúsculos coxins em forma de diamantes que lembrava um acolchoado ornamental. As únicas indicações da sua natureza intratável residiam nos 2 vincos profundos que desciam de cada lado do nariz romano para terminar nos cantos da boca, puxando-os para baixo, e no olhar pétreo dos olhos azul pálidos. Padre Ralph cruzou em silêncio o tapete ao Bulson e beijou-lhe as mãos. O gesto apropriava-se bem a um homem alto e gracioso como ele, especialmente por usar uma simples batina preta que lhe dava, até certo ponto, um ar cortesão, com um olhar sem expressão, repentinamente coquete e brilhante. Mary Carson quase sorria. Toma chá, padre? Perguntou. Depende da senhora. Se quiser ouvir missa, respondeu ele, sentando-se na cadeira defronte dela, cruzando as pernas e erguendo um pouco a batina, o suficiente para mostrar que debaixo dela usava calças e botas de cano longo até os joelhos, numa concessão à colonização de sua paróquia. Eu lhe trouxe a comunhão, mas se quiser ouvir missa, estarei pronto para rezá-la em poucos minutos. Não me importa jejuar por mais algum tempo. O senhor é bom demais comigo, padre, disse ela, jovial, sabendo muito bem que ele, como toda a sua gente, não prestava homenagem a ela, mas ao seu dinheiro. Tome chá, por favor, prosseguiu. Basta-me a comunhão. Ele não deixou que o ressentimento lhe transparecesse no rosto. Aquela paróquia fora excelente para o seu domínio de si mesmo. Se alguma vez lhe fosse oferecido o ensejo de sair da obscuridade em que o lançara o seu temperamento, não tornaria a cometer o mesmo erro. E se jogasse bem as cartas, aquela velha talvez fosse a resposta às suas preces. Devo confessar, padre, que o ano passado foi muito agradável, disse ela. O senhor é um pastor muito mais satisfatório do que o velho padre Kelly, que Deus lhe apodreça a alma. Ao pronunciar a última frase, a voz lhe soou desarmoniosa e vingativa. Os olhos dele ergueram-se para o rosto dela, piscando. Minha querida senhora Carson, eis aí um sentimento não muito católico. Mas é a verdade. Ele era um velho bêbado, embrutecido pelo álcool, e tenho absoluta certeza de que Deus lhe apodrecerá a alma como a bebida lhe apodreceu o corpo. Inclinou o corpo para frente. Agora já o conheço muito bem. Creio que posso fazer-lhe algumas perguntas, não lhe parece? Afinal de contas, o senhor tem plena liberdade para utilizar Drógueda como seu recreio particular, aprendendo a ser pastor de ovelhas, aperfeiçoando sua equitação, fugindo às vicissitudes da vida em Dili. Tudo a convite meu, é claro, mas ainda assim acho que mereço algumas respostas. Não acha também? Ele não gostava que o lembrassem que precisava ser grato, mas já estava à espera do dia em que ela pensaria ter sobre ele direitos suficientes para começar a fazer exigências. É evidente que merece, senhora Carson.
Nunca lhe agradecerei o bastante por me permitir livre acesso à Drógueda e por todos os seus presentes, meus cavalos, meu carro. Que idade tem? Perguntou ela sem mais preâmbulos. 28 anos. É mais moço do que eu supunha. Mesmo assim, eles não mandam padres como o senhor para sítios como Dili. Que foi que fez para que eles o enviassem a um lugar como este, onde Judas perdeu as batas? Insultei o bispo, disse o padre calmamente, sorrindo. Não havia de ser outra coisa. Mas não posso imaginar um sacerdote com os seus talentos especiais sentindo-se feliz num lugar como o de Lambone. É vontade de Deus. Não diga disparates. O senhor está aqui em virtude de falhas humanas, suas e do bispo. Só o Papa é infalível. Está totalmente fora do seu elemento natural em Dili. Todos sabemos disso, embora nos sintamos gratos por ter alguém assim, para variar, em lugar dos vardios tonsurados que costumam nos mandar. Mas o seu elemento natural está em algum corredor do palácio eclesiástico, e não aqui, entre cavalos e carneiros. Ficaria magnífico com a púrpura cardinalícia. Receio que não haja nenhuma possibilidade disso. Imagino que Gilambane não seja exatamente o epicentro do mapa de Sua Excelência o legado papal. E olhe que poderia ser pior. Aqui tenho a senhora e tenho Drógueda. Ela aceitou o elogio rasgado com o espírito que a ditara, saboreando a beleza, a polidez e o espírito farpado e sutil do interlocutor. Este daria verdadeiramente um magnífico cardeal. Em toda a sua vida, não se lembrava de ter visto homem mais belo, nem que usasse a beleza daquela maneira. Ele não podia deixar de ter consciência da própria aparência. A altura e as perfeitas proporções do corpo, os traços finos e aristocráticos, o modo com que tinham sido reunidos todos os elementos físicos com um zelo pelo aspecto do produto final que Deus não prodigalizava a todas as suas criações. Desde os anéis pretos e soltos do cabelo e o azul impressionante dos olhos, até as mãos e os pés pequenos e graciosos, era perfeito. Sim, devia ter consciência da própria pessoa. E, no entanto, havia nele um alheamento, um modo todo seu de fazê-la sentir que a beleza nunca o escravizara e nunca o escravizaria. Utilizá-la-ia sem escrúpulo para conseguir o que desejava, se ela o ajudasse, mas não como seu amante. Antes, como se julgasse abaixo da crítica as pessoas que se deixavam influenciar por ela. E Merkerson daria muita coisa para saber o que, em sua vida pregressa, o fizera assim. Era curiosa a quantidade de padres que tinham a beleza de Adonis e o magnetismo sexual de Dom Juan. Esposariam eles o celibato como refúgio contra as consequências? Por que tolera Gilambone? Perguntou ela. Não seria preferível renunciar ao sacerdócio a suportar isto aqui? O senhor seria rico e poderoso numa série de campos com os seus talentos. E não me diga que a ideia do poder, pelo menos, não o seduz. A sobrancelha esquerda dele ergueu-se. A senhora é católica, minha querida senhora Carson. Sabe que meus votos são sagrados. Serei padre até morrer. Não posso negá-lo. Ela riu-se desdenhosa. Ora, deixe disso. Acredita realmente que se renunciasse aos seus votos, seria perseguido pelos 4 cantos da terra com raios, trovões, sabujos e espingardas de caça? Está claro que não. Nem a suponho tão estúpida que pense que é o medo do castigo que me mantém encerrado no aprisco sacerdotal. Como é suscetível, padre de Bricassart. Neste caso, o que o segura? O que o impele a suportar a poeira, o calor e as moscas de Dili? Pelo que lhe é dado a saber, a sentença pode ser até de prisão perpétua. Uma sombra anuviou momentaneamente os olhos azuis, mas ele sorriu, com pena dela.
A senhora é um grande consolo, não é mesmo? Seus lábios se separaram, o sacerdote ergueu a vista para o forro e suspirou. Fui educado desde o berço para ser padre, mas é muito mais do que isso. Como poderei explicá-lo a uma mulher? Sou um vaso. E às vezes estou cheio de Deus. Se fosse um padre melhor, não haveria períodos de vacuidade. E a plenitude, ou seja, a unicidade com Deus, não é uma questão de lugar. Ocorrerá se eu estiver em Dillambone ou no palácio do bispo. Mas é difícil defini-la, pois até para os padres é um grande mistério. Uma posse divina que outros homens jamais conhecerão. Talvez seja por isso. Abandoná-lo eu não poderia. Com que então é um poder, não é? Nesse caso, por que seria dado aos padres? Que é que o faz pensar que o simples besuntar da crisma durante uma cerimônia exaustivamente longa é capaz de dá-lo a algum homem? O religioso sacudiu a cabeça. Ouça, são anos de vida, antes até de chegar ao ponto da ordenação. O cuidadoso desenvolvimento de um estado de espírito que abre o vaso para Deus. É algo que se adquire todos os dias. Sabe quais são os propósitos dos votos? Que nenhuma coisa mundana se interponha entre o padre e o seu estado de espírito. Nem o amor de uma mulher, nem o amor ao dinheiro, nem a relutância em obedecer às ordens de outros homens. A pobreza não é novidade para mim. Não venho de família rica. Aceito a castidade sem que me pareça difícil mantê-la. E a obediência, no meu caso, é a mais dura das três. Mas obedeço, porque se eu me considerar mais importante do que minha função como receptáculo de Deus, estarei perdido. Obedeço. E se for preciso, estarei disposto a aceitar Dillambone como uma sentença de prisão perpétua. Então o senhor é um tolo, disse ela. Também acho que há coisas mais importantes do que amantes, mas o fato de ser um receptáculo de Deus não é uma delas. Estranho, nunca o supus capaz de acreditar em Deus com tamanho ardor. Imaginei que talvez fosse um homem capaz de duvidar. Eu duvido. Qual é o homem que pensa e não duvida? É por isso que às vezes estou vazio. Olhou para além dela, para alguma coisa que ela não podia ver. Sabe que eu abriria mão de todas as ambições, de todos os desejos que existem em mim, pela oportunidade de ser um padre perfeito? A perfeição em qualquer coisa, disse Mary Kerson, é insuportavelmente enfadonha. Prefiro um toque de imperfeição. Ele riu-se, encarando-a com uma admiração em que havia uma ponta de inveja. Era uma mulher notável. A viuvez dela tinha 33 anos de idade e seu único filho, um menino, morrera na infância. Por causa do seu status peculiar na comunidade de Dillambone, não aceitara nenhuma das propostas que lhe haviam feito os homens mais ambiciosos do seu círculo de amizades. Como viúva de Michael Kerson, era indiscutivelmente uma rainha, mas como esposa de outro homem, teria de transferir para esse homem o controle de tudo que possuía. E não era esse o tipo de vida que Mary Kerson ambicionava. Ser o segundo violino. Por isso, abjurara a carne, preferindo manipular o poder. Seria inconcebível que arranjasse um amante, porque, em se tratando de mexericos, Dillambone era tão receptiva quanto o fio de uma corrente elétrica. Mostrar-se humana e fraca não fazia parte da sua obsessão. Mas agora chegava a uma idade que a deixava oficialmente imune aos impulsos do corpo. Se o novo e jovem padre cumprisse com assiduidade suas obrigações para com ela e ela o recompensasse com presentinhos como um automóvel, não haveria nisso inconveniente algum. Robusto pilar da igreja durante toda a vida, sustentara a paróquia e seu chefe espiritual de maneira apropriada.
até quando o padre Kelly entrecortava de soluços as orações da missa. Não era só ela que se sentia caridosamente inclinada em relação ao sucessor de padre Kelly. O padre Ralph de Bricassart tornara-se merecidamente popular entre todos os membros do seu rebanho, ricos ou pobres. Quando os paroquianos mais distantes não podiam ir a Dille para vê-lo, ele ia procurá-los e, até ganhar o automóvel de Mary Carson, sempre viajar a cavalo. Sua paciência e sua bondade lhe haviam granjeado a afeição de todos e o amor sincero de alguns. Martin King, de Bugela, remobiliara o presbitério ganhando um dinheirão. Dominique O'Rourke, de Diban, pagava-lhe o ordenado de uma boa governanta. Nessas condições, do alto do pedestal da sua idade e da sua posição, Mary Carson acreditava poder comprazer-se com segurança no padre Ralph. Gostava de medir seu espírito com um cérebro tão inteligente quanto dela. Gostava de prever-lhe as reações, porque nunca tinha certeza de que realmente as previa. Voltando ao que disse acerca de Dille não ser o epicentro do mapa de Sua Excelência, o legado papal, voltou ela, repoutreando-se na Bergère, qual seria, na sua opinião, o fato capaz de abalar tanto esse reverendo cavalheiro que Dille passaria a ser o pivô do seu mundo. O padre sorriu com expressão melancólica. É impossível dizer. Um golpe qualquer? A súbita salvação de 1 milhar de almas, uma repentina capacidade de curar coxos e cegos. Acontece, porém, que a era dos milagres já passou. Pois olhe, duvido muito. Ele apenas alterou sua técnica e nos dias de hoje usa dinheiro. Quanto cinismo! Talvez seja por isso que eu aprecio tanto, Sra. Carson. Meu nome é Mary. Por favor, chame-me de Mary. Minnie entrou empurrando o carrinho de chá, ao mesmo tempo que o padre de Bricassart dizia: Obrigado, Mary. Diante dos pães frescos de farinha de cevada e torradas com anchovas, Mary Carson suspirou. Meu caro padre, quero que reze por mim, hoje mais do que nunca. Chame-me Ralph, disse ele, e continuou malicioso. Duvido que me seja possível rezar mais por você do que faço todos os dias, mas tentarei. Você é um sedutor. Ou essa observação foi uma indireta? Por via de regra, não ligo para o óbvio, mas em se tratando de você, nunca sei com certeza se o óbvio, verdade, não esconde algo mais profundo. Como uma cenoura defronte de um burro. O que pensa mesmo de mim, padre de Bricassart? Nunca o saberei, porque você nunca terá falta de tato de revelar, não é mesmo? Fascinante, fascinante. Mas precisa rezar por mim. Estou velha e pequei muito. A velhice chega para todos, e eu também tenho pecados. Ela não pôde deixar de rir por entre os dentes. Eu daria muita coisa para saber como foi que você pecou. Juro que daria. Calou-se por um momento e depois mudou de assunto. Neste momento estou sem o chefe dos meus pastores. Outra vez? 5 no ano passado. Está difícil encontrar um homem decente. Correm rumores de que você não é exatamente uma patroa generosa nem cheia de atenções para com os empregados. Que atrevimento, disse ela rindo-se. Quem foi que lhe comprou um Dailler novinho em folha para que você não precisasse viajar a cavalo? Ah, mas veja também o quanto eu rezo por você. Se Michael tivesse tido a metade do seu espírito, do seu caráter, eu talvez o tivesse amado, acudiu ela de repente. Sua expressão alterou-se, tornou-se rancorosa. Você está pensando que eu não tenho nenhum parente neste mundo e que terei de deixar meu dinheiro e as minhas terras à Santa Madre Igreja, não é isso? Não tenho a menor ideia, tornou ele pachorrento, servindo-se de mais chá. Na verdade, tenho um irmão com uma grande e florescente recua de filhos. Que bom para você, disse o padre circunspecto. Quando casei, eu não tinha nada de meu.
Sabia que jamais casaria bem na Irlanda, onde uma mulher precisa ter educação e vir de família afidalgada para apanhar um marido rico. Por isso trabalhei feito uma condenada a fim de poupar dinheiro da passagem para um país em que os homens ricos não fossem tão exigentes. Tudo que eu tinha quando cheguei aqui era um rosto, um corpo e uma cabeça melhor do que a que se atribui às mulheres, e eles foram suficientes para pegar Michael Carson, que era um idiota rico. Ele foi louco por mim até o dia em que morreu. E seu irmão? Lembrou o padre, imaginando que ela pretendesse fugir pela tangente. Meu irmão é 11 anos mais moço do que eu e deve ter agora, portanto, 54. Somos os dois únicos sobreviventes. Mal o conheço. Era um garotinho quando saí de Galway. Agora está morando na Nova Zelândia, mas se imigrou para fazer fortuna, não foi bem sucedido. Ontem à noite, quando o homem da estação me trouxe a notícia de que Arthur Teviot arrumara trouxa e partira, pensei de repente em Padraic. Aqui estou eu, envelhecendo à medida que passam os anos, sem ninguém da família à minha volta. Ocorreu-me então que Paddy é um lavrador experimentado, embora sem recursos para possuir a sua terra. Por que não lhe escrevo, pensei, e não o convido a vir para cá e trazer os filhos? Quando eu morrer, ele herdará mesmo Drogheda e a Mishar Limitada, pois é meu único parente vivo, fora alguns primos desconhecidos que ainda moram na Irlanda. Ela sorriu. Parece tolice esperar, não parece? Já que ele terá de vir mais tarde, que venha agora, que se acostume a criar carneiros nas planícies de solo negro, o que é muito diferente, com certeza, de criar carneiros na Nova Zelândia. Depois, quando eu me for, ele ficará no meu lugar, sem dar pela coisa. Com a cabeça baixa, ela observou o padre Ralph. Não sei por que não pensou nisso antes, disse ele. Pensei sim, mas até há pouco tempo eu supunha que a última coisa que eu desejava era ter um bando de abutres à minha volta esperando, ansiosos, que eu exalasse meu último suspiro. Ultimamente, porém, o dia de minha morte me tem parecido muito mais próximo, e sinto, não sei, que talvez fosse bom ver-me cercada de pessoas de meu sangue. O que aconteceu? Acha que está doente? Apressou-se ele a perguntar, com uma preocupação sincera estampada nos olhos. Ela encolheu os ombros. Estou perfeitamente bem. No entanto, há qualquer coisa de presságio em completar 65 anos. De repente, a velhice deixa de ser um fenômeno que vai ocorrer. Já ocorreu. Percebo o que quer dizer e acho que tem razão. Será muito agradável para você ouvir vozes jovens pela casa. Eles não vão viver aqui, disse ela. Poderão viver na casa do chefe dos pastores, perto do riacho, bem longe de mim. Não gosto de crianças nem das suas vozes. Não será esse um jeito meio esquisito de tratar seu único irmão, Mary? Ainda que as idades dos dois sejam tão diferentes? Ele vai herdar. Deixe-o merecê-lo, disse ela cruelmente. Fiona Clare deu à luz a outro menino 6 dias antes de Maddie completar 9 anos, considerando-se muito feliz por nada haver acontecido no intervalo, além de um par de abortos. Aos 9 anos, Maddie tinha idade bastante para ajudar de verdade. Fia acabara de completar 40 anos e já estava demasiado velha para ter filhos sem que muita dor lhe solapasse as forças. A criança, batizada com o nome de Harold, era um bebê de saúde frágil. Pela primeira vez, de acordo com as mais remotas lembranças, um médico fazia visitas regulares à casa. E, como acontece com os dissabores, os dos Clare se multiplicaram. O resultado da guerra não foi um período de prosperidade, mas um período de depressão rural. O trabalho se tornava cada vez mais difícil de conseguir.